Estamos de volta para o nosso último bloco do Informando 98.9 desta quinta-feira, nono episódio. A gente está falando sobre Previdência e eu estou recebendo aqui a doutora Carla Benedetti e a doutora André Benedetti, que são os colunistas da Paiquerê. Doutor André, que está sempre participando no Rádio Notícias Primeira Edição, tirando as dúvidas dos ouvintes. Estamos lá sempre de manhã, de uma maneira ou de outra, juntos, todas as manhãs. A gente está falando sobre Previdência, a gente falou já no primeiro bloco da reforma da Previdência, né, e de possibilidades de outras reformas. E vocês, como advogados, de que maneira vocês olham para essa reforma, né? Em que benefícios elas tenham... Que benefício essa reforma prejudicou e de que maneira, que pontos negativos vocês conseguem ver dessa reforma, dessa emenda? Teve alguns benefícios que sofreram prejuízos gigantescos. Na verdade, quase todos, né, sofreram. Alguns mais, outros menos, tá? Um benefício, por exemplo, que eu entendo que teve um prejuízo muito grande foi a aposentadoria por invalidez. Na regra antiga, quando a gente fala de regra antiga, até 12 de novembro de 2019. Né? A partir de 13 de novembro de 2019, a gente começou com a regra atual, que foi a partir da reforma da Previdência. Então, antes, quando a pessoa se aposentava por invalidez, Carol, ela conseguia uma aposentadoria com 100% da média das contribuições que ela fez para a Previdência de 1994 até quando ela sofreu a invalidez. Então fazia uma média e ela ia receber 100% dessa média. Veja bem, o que acontece agora? Continua fazendo essa média, só que a pessoa vai depender do tempo de trabalho que ela tem para aplicar um percentual, que agora não é mais 100%. Então, eu vou dar um exemplo. É variável? É variável. E essa média, ela parte de 60%, mais 2% a cada ano trabalhado, que exceder de 15 anos, né? 15 anos para a mulher, 20 para o homem. Exato. Então, o que acontece? Se uma mulher tiver 16 anos de contribuição, ela vai receber 62% da média. E sem contar que não tem mais o descarte dos 20% dos menores salários. Então, muito provavelmente, pode receber a metade do que receberia depois da reforma da Previdência. E o que é de se estranhar é que uma pessoa que está absolutamente incapaz para o trabalho, imagina só uma pessoa aposentada por invalidez pelo rigor da perícia médica, ela está quase que acamada e não tem condição de trabalhar, às vezes é arrimo de família. E essa pessoa está dependendo de metade do que ela teria direito antes. Então, é um flagrante, assim, mesmo, desrespeito às condições mínimas desse segurado. E tem casos, por exemplo, de que vocês tentaram alegar isso, sim, conseguiram esse 100%? Sim, existem várias decisões já judiciais. O judiciário não se posicionou de forma ainda unânime com relação a essa matéria. Tá? Mas existe uma discussão na justiça, sim, para desconsiderar essa regra e tentar conceder o benefício no 100%. De uma forma mais simples, se você conseguir provar que a tua invalidez já existia antes da reforma da Previdência. Então, aí você está trabalhando com direito adquirido. Mas existem teses também, e com algumas decisões judiciais favoráveis, no sentido de que não, o benefício mesmo na regra atual tem que ser 100%, por entender que é uma regra que está em desacordo com a Constituição. Ela é inconstitucional. Exato. Até exatamente por isso, né? Porque ela vai contra isso, né? Essa situação que já era adquirido, né? Na regra antiga, sim, eles modificaram. Isso baseado em quê? Baseado sempre num sistema de economia, que quando a gente fala em reforma, você quer pagar menos. E o que eles alegam? Que eles não podem pagar um benefício para uma pessoa que recolheu muito pouco tempo para a Previdência. Porque a gente está falando num exemplo aí, eu dei de 15 anos, mas a gente tem benefício de aposentadoria por invalidez de uma pessoa que pagou um ano só. Né? Então, a pessoa pagou somente um ano de INSS. E aconteceu um evento que tornou-a inválida e ela vai receber pelo menos 60% dessa média. Agora, veja bem, eles vão pagar só 60%, na regra antiga era 100%, mas qual que é a ideia do governo? Pô, você só pagou um ano, não posso te pagar um benefício muito alto. Eu vou te dar um benefício mais curto, essa é a ideia. Essa é a ideia deles. Mas o curioso é que o auxílio-doença, estranhamente, não tem essa forma de cálculo. Então, houve uma omissão da lei em relação a isso, mantém a fórmula antiga,
Que é de 91% da média de julho de 94 para cá. Então, essa pessoa, muitas vezes eu falo assim, mas eu quero aposentar por invalidez. Muitas vezes eu falo para o cliente, olha, às vezes não é vantajoso. Nem sempre compensa. Talvez não seja o melhor caso para você. E a aposentadoria por invalidez, apesar de tudo, ela pode ser revista também. Né? Esse termo que foi mudado para benefício por incapacidade permanente, não necessariamente é para o resto da vida. Ela tem uma tendência de ser, mas não é para o resto da vida. Não, nem sempre. Às vezes, sim. E nesse contexto também que a pensão por morte sofreu uma queda expressiva da sua renda. Porque a renda da pensão por morte, ela é realmente aquela que você pode pegar, de acordo com a aposentadoria que você teria direito, né? A média, que vai pegar 50% mais 10% por dependente da aposentadoria que você teria direito. Quer dizer, da aposentadoria por invalidez se não fosse aposentada. Essa é a regra. Da aposentadoria por invalidez se não fosse aposentado. Então, quando a aposentadoria por invalidez, ela sofre um decréscimo, o que acontece com a pensão? Ela sofre decréscimo 2 vezes. Tanto pela forma de cálculo dela, quanto pelo decréscimo da aposentadoria por invalidez. Então, é duplamente prejudicado. Então, até falaram assim, a nova reforma da Previdência, se houver, estamos falando da desvinculação do salário mínimo. Imagina só um absurdo, né? A gente tem um salário mínimo, tá garantido constitucionalmente, como mínimo para você ter uma vida com dignidade. E, de repente, você pode ter um benefício previdenciário inferior ao salário mínimo. Mas aí, levado em consideração, o que valor? Eles estão debatendo ainda, eles falariam como fariam esse cálculo, porque muitas vezes a renda do benefício, ela não chega a ser inferior ao mínimo, mas ela não chega a ser o salário mínimo, mas a gente aumenta automaticamente, porque nenhum benefício previdenciário pode ser inferior ao mínimo. Salário. Ainda bem que parece que isso não está logrando êxito. Mas, então, para você ver como é difícil. E outro caso, que acho que o André também comentaria, né, que dentre os grandes absurdos da reforma da Previdência, é uma exigência de uma pontuação de uma idade muito elevada para aposentadoria especial. Mas qual a ideia da aposentadoria especial? Eu preciso retirar esse segurado da condição insalubre antes que eu cause um mal irreversível, um dano irreversível à saúde dele. Quando você coloca uma pontuação, na maioria dos casos, de 86 pontos, que é a regra de transição, né? Porque a regra definitiva é 60 anos de idade, a gente está falando, vamos pensar que ele só cumpriu 25 anos na atividade especial, porque tem que ter os 25 anos também, né? Essa pessoa teria que ter 61 anos de idade para cumprir os 86 pontos. Então, imagina essa pessoa tá lá com 50 anos de idade, quase surdo. Vamos continuar nessa atividade até os seus 61 anos de idade. Então, talvez você deixou ele surdo de uma vez, assim. Não é? E aí ele vai ter que se aposentar por invalidez. Porque daí talvez, ele sim. não vai conseguir pela atividade mais especial. Porque ele vai ter, né, até chegar a essa idade, mais 15 anos de trabalho, né? Pelo cálculo seria isso. Sim, exatamente. E de uma maneira geral, assim, qual o ponto positivo dessa reforma? Não da tem muito reforma tempo, anterior? Mas... Teve algum? Depende. Pra quem? Não, o governo a gente não quer saber, porque para ele foi todos os pontos positivos. No caso, eles equalizaram a questão, os funcionários públicos tiveram o valor do seu benefício equalizado com o regime geral. Mas também tem que pensar que eles pagavam um valor elevado também, né? Então, a gente tem o plano de previdência complementar para os funcionários públicos que, se desejam se enquadrar em outras hipóteses para se aposentar com valores melhores depois. Mas, particularmente, foi uma grande tragédia a reforma anterior. Então, era uma pena que as pessoas, na época, elas não ficaram tão antenadas em relação aos seus direitos. Virou uma briga política, né? Então, se a esquerda é contra a reforma, eu vou ser. Ou se a esquerda
contra a reforma, então eu vou ser a favor, e a pessoa não estava entendendo nessa briga política onde é que ela ia ficar, onde é que os benefícios dela, né? E qual era o benefício que ela teria nisso, e qual o problema lá na frente que a gente poderia ter para um país. Porque a gente poderia resolver as contas públicas a curto prazo, mas como eu comentei anteriormente, a gente vai ter um outro problema econômico, social para resolver. A longo prazo. A longo prazo. Perfeito. Fechou? Fechou. Terminamos nosso terceiro bloco, terminamos nosso bate-papo. Eu quero saber como as pessoas podem bater papo com vocês, encontrar vocês, de que maneira? Redes sociais? Sim, O que é mais fácil? Existe a rede social do escritório, né? O Instagram também do escritório, Benedetti Advocacia, Facebook. Estamos também no YouTube. Tem um quadro Pílulas do Direito Previdenciário. Né? E eu tenho também o meu Instagram privado, né? No que eu também compartilho um monte de vídeos de previdência, que é doutora.carlabenedetti. Perfeito. E do escritório, Benedetti Advocacia. E tem a Rádio Pai Querer. Tem a Rádio Pai Querer. Podem mandar perguntas para a rádio que a gente todo dia responde. Todo dia de manhã, o doutor André tá lá. O Ricardo Espinosa. Doutor Benedetti! Você chama o doutor André Benedetti. Vai. É isso aí. Muito obrigada, tá, por essa participação. E obrigada a você que acompanhou a gente nesse 9º episódio do Informando 98.9. Lembrando que os outros episódios, assim como esse aqui, vão ficar disponíveis no YouTube, nas nossas redes sociais e também logo mais no Spotify. Uma ótima semana. Boa noite para você.